Bom dia, meus queridos, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Graças a Deus, aprove o Senhor nos conceder mais esse dia. Sim, esse dia que eu e você estamos respirando. Então, ao Senhor Jesus, todo louvor, toda honra e toda glória. Que esse dia o Senhor venha vos conceder a graça, a resposta da sua oração. Que hoje seja aquele dia que você venha bradar, venha louvar, venha ser grato a Deus pela conquista, pelo livramento, pela bênção recebida, sim, pelo livre acesso que eu e você tem, ou de buscar o Senhor, de adorar Ele na beleza da sua santidade. Oh, que o Senhor nesse dia, sim, neste dia, venha ser a bandeira da vitória no seu lar. Sim, que você possa dizer que essa bandeira não é outra, mas é o Senhor Jesus lhe concedendo a vitória, lhe trazendo alegria em nome do Senhor Jesus. Quem vos fala, seu amigo apóstolo Reginaldo da cidade de Osasco. Quero aqui dizer a você, se puder, se assim quiser, se sentir no seu coração, não deixe de compartilhar esta live e de dizer que cada manhã de segunda, gente, a sábado, eu trago da parte de Deus uma palavra revestida com poder celestial. Amém? Querido, hoje quero falar sobre o que já está aí, acredito que você viu que é o tema nosso. E o nosso tema hoje tem a ver com o encontro com aquele que tudo pode, o encontro com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sim, o encontro com Deus. Com quem? Com Deus. O encontro com Deus gera um encontro pessoal. Quero dizer para você, querido, que nós temos aqui algumas referências que eu já deixei aí para você poder já acompanhar. Mas nossa base de assuntos está em Mateus 27, versos 51 e 54, Efésios capítulo 3, eu quero que você já anote, Efésios capítulo 3, verso 10, 12. Mas eu quero dizer para você, para quem não sabe, quando você vai no Velho Testamento, você encontra algumas coisas que lá mostra que não é como hoje. Não é como hoje que você tem livre acesso. Não é como hoje que você pode chegar numa casa de oração, dobrar o seu joelho, invocar o nome do Senhor e tudo está certo, aleluia, glória a Deus. Não. Para quem não sabe, sob a antiga aliança, como é que é? Sobre a antiga aliança, o acesso a buscar a presença de Deus, olha só, era limitado. Para quem não sabe, era limitado. Então o ser humano por si não tinha como chegar lá já sem procurar um sacerdote, um sumo sacerdote, sem que ele pudesse ser o intermediário. Pronto, você entender. Então apenas o sumo sacerdote, uma vez por ano, como é que é? Uma vez por ano, gente, podia entrar no Santo dos Santos para se encontrar diretamente com Deus, uma vez por ano. Os crentes, discípulos, para quem não sabe agora, da nova aliança, entretanto, meu querido, consideravam agora que o rasgar do véu, sim, o rasgar do véu, aquela grossa cortina que separava o santo lugar do santo do santo, acontecido por ocasião da crucificação de Jesus, como um sinal, por exemplo, que todos agora poderiam e têm, graças a Deus, um livre acesso a Deus. Através de quem? Através de Jesus Cristo de Nazaré. Sim, naquele ato que ele entregou o seu espírito a Deus lá na cruz, o véu se rasgou de alto a baixo, abrindo-se agora um novo e livre caminho para que eu, você, nós, pudéssemos se achegar à presença de Deus, pudéssemos ter um acesso livre a invocar esse Deus tão lindo, tão tremendo. Por isso que a Bíblia diz, querido, interessante, quando você começa a ler, você vai lá em Mateus 25, 51, você começa já a saber que ali está escrito que no ato que aconteceu, na hora que ele entregou o seu espírito, na hora que o véu se rasgou, aconteceu um milagre maravilhoso.
Porque aqui a Bíblia diz que os sepulcros naquela época se abriram. E os corpos de muitos santos que tinham morrido foram ressuscitados. Escrito aonde? Mateus capítulo 27, 51, 52, 53, 54. E aí, gente, eles saindo dos sepulcros, olha só, depois da ressurreição de Jesus, eles entraram, imagina a cena, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Você começa já a perceber o milagre que aconteceu. Sabe, quando Jesus, tetelestai, está consumado, ele entrega seu espírito, a terra treme, rochas se movem do lugar, sepulcros são abertos, pessoas que já estavam dormindo, descansando, são ressuscitadas, volta agora o seio da sua família. Pensa num negócio desse, que coisa de Deus, que coisa maravilhosa. Tudo isso mostrando que o caminho está aberto para buscar a presença de Deus. E diz a Bíblia ainda que quando o centurião, os que vigiavam Jesus, viram o terremoto e tudo o que havia acontecido, ficaram aterrorizados. Ficaram aterrorizados, exclamaram: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Verso 54. Gente, ainda, para que você possa ainda compreender um pouco melhor do que eu estou hoje falando, um encontro com Deus gera um encontro pessoal. A intenção desta graça, Efésios capítulo 3, 10 ao 13. A intenção desta graça era que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus, gente, se tornasse conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestiais. E a Bíblia ainda continua, de acordo com seu eterno plano, aleluia, que ele realizou em Cristo Jesus, o nosso Senhor, por intermédio de quem temos, meu querido, livre acesso a Deus, em confiança pela fé nele. Então, olha o que já está escrito, Paulo traz aqui para mim e para você. Por intermédio do Senhor Jesus, de quem temos, querido, livre acesso a Deus, em confiança pela fé nele. Aí eu quero trazer alguns fatos para você nesta manhã, que às vezes alguns pensam que é tão difícil se encontrar com Deus, parece que Deus não responde, parece que Deus não fala, parece que Deus não age, parece que Deus não se faz presente na minha casa, no meio da minha família, no meu lar, nos meus negócios, no que eu estou vivendo, ou no que eu estou passando. Pega essa, tá entendendo? Deus se faz tão presente, mas tão presente que Ele está aí agora. Se você parou esse minuto para dar atenção no que eu estou falando, Ele se faz presente aí agora. Ele contempla toda a sua necessidade, toda guerra, tudo que está acontecendo com você. Ele está aí, só esperando você fazer aquele convite. Oh, Senhor Jesus, entra na minha vida, entra na minha história. Eu quero ter um encontro real contigo. Ele está dizendo que todo encontro contigo se torna um encontro o quê? Pessoal. Se torna um encontro pessoal. E um dos fatos que eu quero aqui falar para você, que antes da morte de Jesus sobre a cruz, sim, antes da morte dele, apenas, gente, o sacerdote da tribo de Levi podia trazer ofertas e sacrifício. Nenhuma outra tribo, apenas a tribo de Levi podia trazer ofertas e sacrifício diante desse Deus Todo-Poderoso. Apenas os hebreus, para quem não sabe, podia ser chamado, olha o que eu vou falar, apenas os hebreus podiam ser chamados de filhos e filhas do Senhor, Adonai e Yahvé. Só eles podiam. E você? Não, você não pode. E você também não pode. Ninguém podia. Só eles. Antes do que estou hoje falando, que a morte de Jesus naquela cruz deu a mim e a você o livre acesso, aleluia, à presença de Deus. Continua, terceiro.
Apenas aqueles que guardavam o dia da expiação eram considerados como tendo relacionamento certo com Deus. Tudo isso antes da conquista, do tetelestai, está consumado. Pai, eu entrego a ti o meu espírito. Antes dele, de fato, conquistar a vitória naquela cruz. Continuo. Apenas aqueles que conheciam e obedeciam cabalmente a lei podia ser chamado de justos. Você consegue agora entender como é tão importante você entender que nada e ninguém pode impedir você de se achegar a Deus. Ah, mas eu sou um pecador. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Você entende? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se verdadeiramente Jesus, o Filho de Deus, te libertar, me libertar, nos libertar, verdadeiramente somos livres. Principalmente no que diz respeito ao que eu estou falando. Ter livre acesso à presença de Deus. Querido. A Bíblia diz que depois da morte de Jesus na cruz, depois da morte, eu falei antes, você vê como tinha tantos obstáculos, como as coisas não é como hoje. Como hoje eu tenho livre acesso para falar da presença do doce Espírito Santo, como hoje eu tenho como falar para você que Jesus Cristo, sim, Ele salva, Ele cura, Ele liberta. Querido, após a morte de Jesus na cruz, todo aquele, todo aquele, eu, você, seu parente, seus primos, seus amigos, todo aquele que chamar, que clamar pelo nome de Jesus Cristo, segundo esta palavra, será salvo. Opa! Como é que é? Sim. Então o que eu tenho que fazer? Clamar. Mas como clamar? Com fé, acreditando em tudo isso que eu estou aqui narrando nesta manhã para você. A Bíblia ainda diz, pois que um coração se crê para a justiça, com a boca se confessa para a salvação. Como diz a Escritura, todo aquele que nele confia, jamais, meu querido, será envergonhado. Romanos capítulo 10, verso 10 ao 11. Então você vê que é de suma importância o que eu estou dizendo hoje sobre o encontro com Deus, gera um encontro pessoal. Toda pessoa pode ser chamada, graças a Deus. Como é que é? Toda pessoa pode ser chamada de filho ou filha de Deus, qualquer que seja a sua raça, sexo, status social. Ei, querido, filho de Deus. Ei, querida, filha de Deus. Você entende? Como é que é importante esse sacrifício, tudo isso depois da morte de Jesus Cristo na cruz. Continua ainda trazendo algo para você, para que você tenha fé, para que hoje você não abra mão da salvação, para que hoje você lute contra o pecado. Todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Olha o que a palavra diz. Pois os que em Cristo foram batizados. Como é que é? Sim, pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Aí Paulo traz essa palavra linda. Não há judeu, não há grego e nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. E vocês são de Cristo. Oh, glória a Deus. Vou falar de novo. Ei, você, eu, nós somos de Cristo, meu querido. Eu dou glória a Deus, eu não sei você. E se vocês são de Cristo, são da descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Gálatas capítulo 3, o verso 26 ao 29. Aí você ainda, para fechar o que eu estou dizendo, já estou terminando a nossa live Café com Deus, mas para você fechar e você tomar mais posse dessa palavra e não abrir nunca mais da salvação que Deus lhe concede, oh glória a Deus,
você anote aí Gálatas, capítulo 4, verso 1 e 7. Eita, esse versículo, essa palavra é fundamental para tudo que eu estou falando. Gálatas, capítulo 4, verso 1 e 7. E Colossenses, capítulo 3, 9 e 11. Vou repetir, tá? Para você gravar, anotar. Gálatas, capítulo 4, 1 ao 7. Colossenses 3, verso 9 e 11. Fecha isso que eu estou dizendo. Gente, nessa nova vida, sim, nessa nova vida, qual? A que Jesus me dá, te deu, nos dá, por ter ele morrido naquela cruz. O véu se rasgou de alto a baixo, abriu-se um novo caminho, hoje eu tenho acesso, você tem acesso. O que eu tenho que fazer? Simples, querido. De todo o seu coração clamar, se entregar a Deus. E após você declarar isso nessa manhã, Senhor, eu estou entregando a minha vida, eu não aguento mais essa vida que eu estou levando. Jesus vem fazer morada no meu coração. Tira essa tristeza, essa angústia, tira esse sentimento de querer, sabe, que eu mesmo venho tirar minha vida, suicídio. Tira esse desejo de eu estar querendo me drogar para que eu mesmo tire a minha vida. Enfim, tanta coisa que pode estar acontecendo com você e você hoje está sabendo, você tem livre acesso a Deus. Vá a Deus. Como? Clamando ao Senhor Jesus. Entregando a sua vida ao Senhor Jesus. E já quero dizer a você, querido, eu estou aqui em Osasco. Será um prazer eu, apóstolo Reginaldo, o bispo Luiz Mendes da Silva, fundador da Igreja de Deus, da qual eu estou hoje cooperando, fundador da Igreja de Deus aqui em São Paulo, juntamente com o reverendo pastor Josué Mendes, juntamente também com o nosso pastor titular, Jonas, toda a equipe, pastor Fernando, pastora Débora, bispa Noemi Simões, a minha esposa, todos nós de braços abertos te aguardando, que você se achegue aqui em Vila Holanda, em Osasco. Queremos te conhecer, queremos orar por você, queremos colocar a mão sobre a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Tudo isso para a glória de Deus, tudo para que você seja abençoado, tudo para que você receba de Deus aquilo que mais você precisa, paz na sua alma, paz no seu coração. Inclusive já quero dizer a você, tanto que está comigo o pastor Josué, a bispa, está aqui meu irmão querido Iranildo, todos nós servos de Deus. Claro que nós aqui, ouvindo esta palavra, eu que estou falando, a gente já tem a mente ligada a Deus, dizendo, é verdade, Senhor. Cura este homem, cura esta mulher, salva esta família, salva este jovem, salva esse adolescente. Age um milagre sobre a vida dele, sinais, prodígios e maravilha. Tive que parar porque veio isso no meu coração para te dizer isso. Essas verdades o Senhor tem colocado diante de nós. Situações que a gente tem como ter escape para que a gente não perca a salvação. Quero fechar dizendo ainda algo a você. Nessa nova vida, repito, nessa nova vida, já não há diferença entre ser grego, ser judeu, ser circunciso, incircunciso, bárbaro ou cita, escravo, livre, mas Cristo é tudo e está em todos, como diz em Colossenses capítulo 3, verso 11, querido. Quem quer que creia, quem quer que creia em quem? Jesus Cristo de Nazaré. A Bíblia diz que será considerado justo, como está na primeira epístola de João, capítulo 2, verso 29. Se vocês sabem que ele, quem? Jesus Cristo, somente ele, gente, é justo, saiba em nome do Senhor Jesus, sim, saiba em nome do Senhor Jesus, aleluia. O que diz aqui, saiba também que todo aquele, aleluia, que pratica a justiça é nascido dele e herdará a vida eterna, como está em João 3,16. Você lembra? Eita, esse é um versículo lindo, quando cita João 3,16. Porque Deus amou, mas amou quem? Eu, você. De tal maneira, entregou Jesus Cristo, seu único Filho, para que morresse, como você já viu falando no começo, naquela cruz, dando a mim o direito, a você, o que nós não tínhamos mais direito, a ter uma vida eterna com Deus.
Por isso que eu cito João 3,16. Então, quem quer que creia em Cristo será considerado, o que, gente? Justo. Todos que creem podem fazer, todos que creem podem fazer sacrifício agora definitivo a Deus. Isto é, fazer a sua vontade de todo o coração em nome do Senhor Jesus, de mente e alma, como está lá em Romanos capítulo 12, verso 1, em Hebreus capítulo 10, 7, verso 9 e 10. Para quem não sabe, muitos se lembram, mas Romanos capítulo 12, verso 1 diz: portanto, eu e você, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de quem? De Deus, que eu e você, meu querido, ofereça a Deus sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o verdadeiro culto, gente, racional. Eu estou falando de uma forma que você está me compreendendo. Para quem entende o idioma que eu estou dizendo aqui, está compreendendo maravilhosamente. Aqueles que não entendem, hoje com a tecnologia, pode até traduzir para entender e compreender o que ele está dizendo em português. Quero entender em inglês. Quero entender em francês. Quero entender numa língua totalmente, às vezes para nós ainda incomum, mas hoje a tecnologia, falando de uma linguagem humana, entenda bem, consegue ter essa compreensão. Fora disso, Deus entra em ação para traduzir, porque eu creio nisso. Fechando. Portanto, irmãos, o que é? Rogo-lhes, pelas misericórdias de Deus, que se ofereça o que, gente? Sacrifício vivo. Antes não podia, hoje nós podemos. Eu aqui, você aí, nós podemos adorar o Senhor. Onde você está, clamar a Deus. Onde você está, pôr um louvor em adoração a Deus. Onde você está, adorar falando em nome do Senhor Jesus. Mas antes da morte da cruz, você viu que eu citei, não era assim. Não era dessa forma, meu querido. Por isso, fechando a live de hoje, este encontro hoje que nós estamos tendo com quem? Com Deus, está gerando um encontro pessoal com a pessoa do Senhor Jesus. E a Bíblia diz, então disse, aqui estou vivo, ou melhor dizendo em outra tradução, aqui estou no livro. E neste livro está escrito a meu respeito, o próprio Jesus falando, eu vim para fazer a tua vontade, ó Deus. Ele veio para fazer a vontade de Deus, Hebreus 10, 7. E ainda acrescenta-se aqui, aqui estou e vim para fazer a tua vontade. E ele cancela o primeiro para estabelecer o segundo. O primeiro, antes lá na aliança, ele cancela, estabelece agora o segundo, Hebreus 10, 9. Para que tudo isso está sendo citado? Para que você entenda, para o cumprimento desta vontade, fomos santificados por meio do sacrifício do corpo de Jesus Cristo, oferecido quantas vezes? Uma vez. Oferecido uma única vez por todas. Hebreus 10, 10. Significa, ele cumpriu tudo. Eu não podia, você não podia. Tudo que a lei pedia em relação ao sacrifício, a forma de chegar a Deus, ele cumpriu. Dando a mim, gente, a você, que somos, não tenho como não falar isso, somos pecadores. Mas eu citei, o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. E esse é um dos motivos pela qual eu quero te chamar a atenção. Hoje, Jesus, no momento que você clama, no momento que você fala para ele fazer morada, ele perdoa os seus pecados. E aí nesse momento ele começa a ouvir, sondar o meu, seu, nosso coração. E tudo que não é do agrado dele, ele tira, dando a você livre acesso para receber, glória a Deus, o doce Espírito Santo de Deus. A minha oração neste dia é que o Senhor Jesus venha tocar aonde ele precisa tocar. Que ele venha agir aonde ele precisa agir. Que ele venha te tirar aonde você está. E muitas vezes onde você está caído. Ele te levanta nessa manhã. A minha oração neste dia é que caia por terra e seja destruído todo tipo de fortaleza. Todo tipo de entrada, de pacto, seja destruído. Tudo aquilo que foi lhe dado, se você não tem conhecimento, que se tornou como uma abertura, como uma janela, como uma porta de entrada,
de espírito maligno para tirar tua paz, tirar teu sono, causar em você doença, está sendo expulso em nome de Jesus, porque estou denunciando nesta manhã. Tudo isso eu digo diante do Deus Pai, Filho e Espírito Santo, e no nome de Jesus, esse nome sobre todo nome, eu declaro que nesta manhã, a alegria, a paz, tudo que você precisa, não vai só te alcançar, mas te alcançando vai te grudar, e grudando você não te solta até aquele grande dia, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Que Deus te abençoe, meu querido. Tome posse dessa palavra. Peço a Deus que Ele ilumine, que Ele traga a você muito mais esclarecimento do que foi falado aqui, para que você esteja um dia, se Deus permitir, conosco, louvando a Deus, cultuando a Deus, celebrando a Deus, em nome do Senhor Jesus. Deixo o meu abraço a todos que estão aí online comigo, aqueles que vão ver a parte da manhã, a parte da tarde e a parte da noite. Nesse domingo, será uma alegria, um prazer te receber na Igreja de Deus em Vila Holanda, aqui em Osasco. Lá, como eu já citei, a equipe de pastores lhe aguarda para orar, por a mão sobre a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Amém, reverendo Josué Mendes, Bispa Noemi. Amém, meus queridos. Em nome de Jesus, se puder aí compartilhar, puder aí deixar registrado para que todos possam ouvir a palavra de Deus, nós te agradecemos. E eu gosto de falar, agindo Deus, eita, quem impedirá? E se Deus é por nós, quem será contra nós? Tenha um bom dia. Shalom, graça e paz.